Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, no Paraná. Eu quero falar um pouquinho sobre a live do pastor Anderson Silva sobre pastores inglórios, né? Eu tenho acompanhado aí bastante tempo as falas do pastor Anderson Silva, né? É uma pessoa que me inspira, como é normal, não concordo 100% do que ele fala, mas concordo com a maior parte do que ele fala. E sobre essa questão aí da exposição, ele expôs muitos nomes ali naquela live, né, de escândalos sexuais, enfim. Eu não vou entrar aqui no mérito do nome das pessoas que ele expôs ali, né. Eu imagino que ele tenha provas de tudo, realmente provas que não sejam só calúnias, né? Porque é muito comum as pessoas levantarem calúnias quando querem destruir outras pessoas. E não é nessa visão aqui das pessoas que ele expôs que eu quero falar. Eu quero pegar um ponto ali, né, dessa exposição dele, e de que realmente acontece em nosso país, né? Eu já vi isso acontecer em igrejas que eu participei, em ministérios que eu participei, né? De um determinado pastor cair em adultério e, ao invés de a igreja tratar aquela situação como o pastor Anderson expõe, de uma forma bíblica, né, santa, pura, né, rígida, o que nós vemos? Eu já vi assim, eles mudam aquele pastor de campo, né? Tipo, ele adulterou numa cidade, eles pegam e mandam ele para uma outra cidade, né? E não trata aquela situação da maneira correta, né? Relativizam o pecado, relativizam a imoralidade, né? Você vê que muitas das vezes o irmão de banco ou o irmão membro da igreja, vamos dizer assim, que não tem tanta relevância no ministério, se ele faz algo errado, às vezes ele até é punido. Mas quando é alguém que arrasta a multidão, quando é alguém que tem fama, quando é alguém que tem um determinado carisma, né, uma boa oratória, ou é um bom cantor, ministro de louvor, que consegue fazer ali pelo seu talento, por aquilo que Deus dá, é Deus que dá o talento, né, para ele ministrar e tudo mais, e fazer o movimento, né, na igreja. Quando é alguém assim, existe sim dentro das igrejas, infelizmente, uma proteção, tá? Existe, né? Não vamos ser hipócritas e dizer que não existe sim, existe proteção, existe uma certa relativização, né? Nossa, vamos supor, uma irmã caiu lá com o pastor. A irmã que é uma piranha, né? A irmã que não presta, né? Não, tadinho do pastor, caiu, vamos aqui proteger o pastor, né? Não é isso que a Bíblia ensina, né? E eu creio que essa live e essa revolta do pastor Anderson não é uma revolta do pastor Anderson, é uma revolta de Deus, é uma revolta do coração de Deus pelo que nós estamos fazendo com a igreja de Deus. Quando você relativiza o pecado e você não trata o pecado da forma que ele deve ser tratado, como uma tragédia, e você tem que sim corrigir de maneira severa, principalmente pecado sexual, gente, e pecado de roubo financeiro na igreja, isso tem que ser punido com toda a dureza. Mas nós vemos que isso é relativizado, infelizmente. Então eu vejo que esse grito da alma do pastor Anderson é o grito de Deus. Eu não estou aqui julgando o mérito se ele fez certo, tudo que ele falou, né? Eu na minha visão, eu acho que, na minha análise que eu fiz, eu acho que a motivação dele está correta. Mas eu não sei se o modo como ele fez está correto, tá? Eu tenho as minhas dúvidas, tá?
Eu não sei se ele foi até essas pessoas que ele denunciou ali, os nomes delas e tal. Se ele tentou conversar com elas, corrigir elas, né? Se Deus está cobrando isso dele, enfim. Não sei bem, né? Porém, a motivação está correta. Nós estamos cuspindo no sangue de Cristo. Quando nós relativizamos o pecado dentro da igreja. Infelizmente, essa graça tresloucada que foi ensinada para essa geração, e não é um problema com a graça de Deus, é a graça tresloucada, a graça que anula os mandamentos de Deus, a graça que virou desgraça, onde qualquer coisa que se você falar contra, você está julgando, então ninguém mais vai poder falar nada. Deus não pode mais usar os seus profetas, Deus não pode mais falar através de ninguém contra o pecado, porque senão está julgando. Então eu entendo assim que essa palavra do pastor Anderson, ela só aconteceu por causa da complacência e da conivência de muitas lideranças e de muitas igrejas com o pecado sexual dentro da igreja. A relativização. Se é irmãozinho, não pode ter divórcio. Agora, se o cara é uma liderança política, o cara já está casando a terceira vez, e aí não tem problema. Continua tendo honras de homem público. Sabe? Então, como nós vamos construir uma geração forte se os nossos padrões morais estão abaixo da sola do nosso pé? Eu vejo que a gente foi, parece, treinado a viciar no pecado. Se você pecar, você tem um advogado junto de Deus que vai perdoar todo o seu pecado e tal. Eu sei que é assim que funciona. Deus é advogado, Jesus é advogado. Mas tá muito relativizado, tá muito fácil o negócio. Eu só fui liberto quando o meu pecado foi realmente confrontado. E eu fui desafiado a não pecar mais, a não cair mais no pecado da pornografia. No meu canal aí tem um monte de testemunho meu falando sobre isso, sobre a minha vida e como eu fiz para ser liberto. Sabe? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu era novo crente, cheio de problema, vindo do mundo, cheio de escravidão na área sexual. E eu fui conversar com um pastor. E eu tinha problema sério com masturbação. Sério. Eu não conseguia parar. E eu vivia caindo, né, nisso. Ficava às vezes um mês e caía de novo. E fui falar com o pastor. Ele disse assim pra mim que não era pecado. Que eu não estava fazendo nada de errado. E aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei assim, mas como que não é? Né? Eu fiquei assim, eu fiquei preocupado. Eu falei, não, mas não pode ser, eu não posso, isso me faz mal. Eu me sentia tão mal, tão sujo, tão nojento. Então é esse tipo de tratamento que a gente vê quando a liderança não trata pecado como pecado e fica passando a mão na cabeça. Gera esse tipo de coisa aí, de revolta. Então eu vejo que essa live do pastor Anderson é isso. Se as coisas fossem tratadas da maneira certa, ele não tinha feito essa live. Não é verdade? Mas infelizmente, os nossos púlpitos viraram palcos. Os nossos púlpitos, onde antigamente a simples exposição das Escrituras e a presença do Espírito Santo era a coisa mais importante no culto. Hoje não. Hoje são todos os artifícios que a gente pode usar. Eu não estou falando que não deve ter. Mas a gente vê que as coisas hoje elas estão muito emocionais.
e pouco espiritual. E a pauta moral dentro das igrejas, ela tem sofrido um ataque muito grande. E esse relativismo moral tem produzido esse tipo de crente que a gente está vendo aí. Pessoas casam, separam, vivem adultério, vivem fornicando, está tudo bem e está fazendo a obra. Então, sobre esse vídeo aí, é isso que eu queria falar. Pastor Anderson, que Deus te guarde. Eu não estou aqui apoiando tudo que o senhor falou, ou que você falou, né, sobre as pessoas, porque eu não conheço os meandros de tudo da história ali, né? Eu tenho que ser prudente nos meus julgamentos. Porém, eu entendo o seu coração. Que esse é o coração de Deus. Deus está com nojo do que estamos fazendo com o nome dele. O mundo olha para a igreja hoje e ele não vê diferença. Porque moralmente nós estamos tão caídos quanto o mundo. Infelizmente. Eu sei que a igreja espiritual ela é viva e os crentes e a igreja de Deus está viva e espalhada por esse mundo de homens fiéis e mulheres fiéis que não se rendem por nada. Mas institucionalmente as nossas igrejas estão gemendo. E estão tão machucadas quanto e desmoralizadas quanto o mundo. Uma vez eu ouvi um pregador dizer o seguinte: o mundo não vai se dobrar diante de uma mensagem igual a ele. Então, quando a pessoa ouve o pregador, ouve a mensagem, se aquela mensagem não desafiar ela, não provocar ela a uma mudança radical, mas fazer com que ela se sinta bem ouvindo a mensagem, aquilo não tira ela da zona de conforto, o mundo não vai se dobrar diante de uma mensagem dessa. É um crescimento mentiroso. Tá certo? Então, eu quero deixar essa palavra aí para todos vocês. Pastor Anderson, que o Senhor te guarde, te dê graça, te dê força para você vencer. Que guarde a sua família. E tenha cuidado para você não cair em alguma armadilha de pessoas de tentar te colocar. Ah, tenho essa informação aqui. Até teve uma pessoa que o senhor citou aí, eu não vou falar o nome, tá? Mas de uma determinada carta, alguma coisa assim. E a esposa dessa pessoa aí, ela é ativista LGBT, já foi ativista, né? Já promovendo esse movimento LGBT. Então, muito cuidado, pastor. O senhor não ser enganado e cair em um problema sério, né? De dano moral e tudo mais. Mas conte com as minhas orações e eu entendo o seu coração. Eu compartilho do seu coração. Eu espero que esse vídeo chegue ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, te dê graça, te dê paz. Pessoal, muito obrigado a todos aí. Curta, comenta, compartilha. Aqui na descrição do vídeo tem os links aí dos meus canais para você seguir. Tá bom? E que você tenha uma semana de paz. Eu creio que esse tempo é um tempo de arrependimento da igreja, do Senhor. Somente o arrependimento da igreja vai aplacar o juízo de Deus sobre nós. Tá certo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.